João capítulo 17, versículo 14 ao 16. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, perdoa-nos, Senhor, por Jesus, qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento. E nós desejamos, suplicamos que o Senhor Espírito Santo nos ensine, Senhor, seja o nosso mestre, seja aquele que abra esse versículo para nós e abra também o nosso coração, Senhor. E aplique a sua palavra na nossa alma, Senhor. Pedimos, fale conosco, que nos edifique na verdade, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, vocês lembram na exposição que nós fizemos, a última exposição aqui, nessa oração sacerdotal, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo ele diz assim: mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então ele pediu alegria, que o Senhor Deus Pai concedesse a eles, aos discípulos, a alegria, porque eles estavam indo embora. O mundo é um mundo muito difícil, mas que eles experimentassem a alegria plena, a alegria completa no Senhor, que vem exatamente de eles ouvirem a palavra, de eles crerem no Senhor Jesus e de eles se regozijarem na esperança em Cristo, na esperança da vida eterna, e não nesse mundo aqui. Uma alegria que é uma alegria realista, uma alegria que Jesus tinha dito claramente que eles iriam sofrer, mas eles então deveriam se alegrar, não negando o sofrimento, não tentando se anestesiar, mas na verdade do Evangelho, e também não procurando uma alegria que fosse do mundo, uma alegria que o mundo oferece, a paz do mundo, a alegria do mundo, né? Como eu destaquei naquela exposição, o Senhor Jesus Cristo diz aqui, para que tenham a minha alegria. Ele fala o meu amor, a minha alegria, a minha paz, mas ele fala também que ele não dá a paz como o mundo dá. Quer dizer que há uma tentativa do mundo de oferecer essas coisas para nós, alegria, amor, paz, mas isso tudo é falso. Eles deveriam buscar a alegria, experimentar a alegria verdadeira, que é a alegria de Cristo Jesus. Mas aqui, meus irmãos, eu estou lembrando vocês isso porque o Senhor Jesus Cristo ele vai continuar orando pelos discípulos, mas ele vai apresentar mais um relatório. Lembra? Eu tenho dito para vocês, Jesus faz relatórios e faz pedidos. Aqui também ele vai fazer mais um relatório, ele vai dizer, deles a tua palavra. Né? Então, aquilo que ele tinha realizado durante o ministério com os seus discípulos. E além de ele apresentar esse relatório, ele vai falar de uma consequência disso que ele fez na vida dos discípulos. Ou seja, a partir do momento que ele deu as palavras para os discípulos receberam a palavra com fé. Vocês lembram que ele tinha dito, né? Aqui no versículo 8, por exemplo, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que sei de ti e creram que me enviaste. Então Jesus deu para eles as palavras e eles receberam as palavras de Cristo. A consequência disso vem o ódio do mundo. Então o mundo vai odiar os discípulos, e isso, irmãos, está vinculado com a questão da alegria. A partir do momento que é muito difícil nós sermos alegres quando nós estamos sendo odiados, perseguidos, e também o mundo ia tentar seduzi-los. Então, esta alegria aqui, ela só iria acontecer se eles percebessem também que eles estão protegidos, eles estão guardados, né? E se eles pudessem ser protegidos durante esses momentos de perseguição. Então, além do Senhor Jesus Cristo falar da alegria, Jesus vai pedir agora o livramento.
a proteção, livramento do mal. Já tinha pedido que o Senhor, Deus Pai, guardasse ele, mas aqui no versículo 15 diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Esse mundo vai odiá-los e eles precisam ser livres do mal. Livres do mal do mundo. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa isso. Então é só assim que eles iriam experimentar alegria. Então essas coisas estão, irmãos, realmente vinculadas aqui dentro da oração. Mas além disso, o Senhor Jesus Cristo, quando ele faz essa oração, ele não está simplesmente aqui orando sem um propósito com relação aos próprios discípulos. Eu tenho explicado sempre para vocês o quê? Que quando o Senhor Jesus Cristo ora, ele tem um propósito com relação à sua entrega ao Pai, para a obra de sacrifício pelos seus amados. Mas ele tem também um propósito com aqueles que estão ouvindo, que são os discípulos que estão ali ouvindo aquela oração. Então, aquela oração para eles é um aprendizado também, porque eles estão vendo, né? Eu disse para vocês, aqui é Terra Santa, aqui o Senhor Jesus Cristo ele está falando de coisas que ele com o Pai acertou na eternidade, que só ele poderia orar assim. Então, estão ouvindo tudo isso, isso tudo é para o consolo deles, sempre tenho enfatizado isso. Então, aqui também existe esse propósito de Jesus, que eles ouvissem isso. Ou seja, o que eles têm que ouvir? O que eles precisavam ouvir? Eles precisavam saber que existe um perigo no mundo e que eles seriam guardados do mal, eles seriam livres do mal, para o consolo deles. Mas junto com isso, eles, sendo consolados assim, eles poderiam também entender que Deus tem um propósito para eles. Eles têm uma missão. Olha, daqui a pouco, se Deus quiser, na continuação das nossas exposições, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar no versículo 18. Olhem comigo aí, por favor. Ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só, este mundo que odeia eles, Jesus está dizendo, eu vou enviar vocês para eles, eu vou enviar vocês para o mundo. Eles não estão aqui para serem enganados dizendo que o mundo vai amá-los. O mundo não vai amá-los, o mundo vai odiá-los. Já tem odiado a eles. Mas eles precisam saber que eles têm que ir ao mundo a si mesmo. Eles são enviados ao mundo. Eles são enviados para essas pessoas, exatamente essas pessoas que os odeiam. Eles têm uma missão, que é levar exatamente o Evangelho. Jesus já tinha dito, olha, vocês vão testificar da palavra do Senhor, né? No capítulo 15, você não precisa abrir agora, mas se quiser também ler, pode ler, no capítulo 15, versículo 26 e 27, Jesus tinha dito assim, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e aí Jesus diz assim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então veja, enviar ao mundo, testificar ao mundo, isso significa, irmãos, que os discípulos, Jesus já tinha dito para eles, olha, vocês vão testificar, vocês têm uma missão, e agora Jesus, ele está orando, então ele está orando também para a edificação deles, para o consolo deles, mas também para que eles compreendessem essa missão. Dentro dessa missão, eles teriam que saber que o mundo é perigoso, que o mundo vai odiá-los, mas que eles podem estar tranquilos. Por quê? Porque Jesus orou para que o Pai Celestial os livre do mal do mundo. Mas eles precisam saber que esse livramento que o Pai vai fazê-los, vai operar na vida deles, não vai ser em separá-los do mundo, colocá-los assim numa proteção, vamos dizer assim, uma comunidade só deles, onde eles estivessem ali distantes do mundo, sem ter nenhum contato com o mundo. A proteção do Pai não seria dessa forma. Não seria dessa forma. Porque, irmãos, olha, observe bem, qual é a nossa tendência quando nós temos medo de alguma coisa? A nossa tendência é nós nos escondermos daquilo, não é verdade?
Se aquilo é perigoso para nós, então eu não vou querer ter nenhum contato com aquela coisa, eu vou me esconder, eu vou me proteger, né? Em algum sentido isso é prudente, inclusive tem lá em Provérbios que realmente, em relação a certos perigos, nós devemos mesmo nos esconder, né? O prudente vê o mal e se protege. Existe o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele era perseguido, Jesus, os apóstolos, quando eles eram perseguidos, eles às vezes iam para uma cidade distante, se protegiam. Então, às vezes, isso é realmente prudência, deve ser feito assim. Porém, irmãos, não pode ser feito dessa maneira o tempo todo. Por quê? Porque como os discípulos, eles iriam fazer a missão que eles têm, de testificar, de levar o evangelho ao mundo, se eles se afastassem totalmente do mundo. Se eles não quisessem contato, já que o mundo é perigoso, já que o mundo nos odeia, vamos fazer um país só de cristãos, por exemplo, onde nós vamos ter só nós ali, só os cristãos, ou vamos morar só num lugar e nos separar e nos isolar. Ou como alguns fizeram, inclusive na história da igreja, que se cercaram, né, num lugar, ficaram ali, não tiveram mais contato fora com o mundo. Como a missão poderá ser feita se nós nos isolarmos, se nós praticarmos esse isolamento do mundo em que nós, por causa do perigo do mundo, do ódio do mundo? Não é assim. Os discípulos precisavam compreender que eles precisavam ter uma visão realista do mundo, que o mundo os odeia, que o mundo é perigoso, mas que Deus iria protegê-los. Não iria protegê-los de forma a que Deus os separaria de forma absoluta do mundo. Não. Deus iria protegê-los na medida em que eles fossem ao mundo em missão para testificar ao mundo. Então é bem interessante nós olharmos esse texto, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo ensinar para os discípulos quando eles ouvissem, e para nós também hoje, né? Nós que também podemos ter a tendência de nos isolar. Eu digo aos irmãos que ao longo do trabalho pastoral, aconselhamento, já observei algumas reações assim, entende? Das pessoas, porque elas querem servir ao Senhor, elas temem a palavra de Deus, elas percebem os perigos do mundo, então muitas vezes elas têm a tendência de se isolar, de não querer ter nenhum contato com o mundo, como se isso fosse a maneira de Deus protegê-las. E o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando aqui, meus irmãos, e está nos ensinando nesse texto, que Deus Pai vai nos proteger, mas não nos isolando. Ele vai nos proteger na missão, Ele vai nos proteger enquanto nós estivermos misturados, nós estivermos testificando a esse mundo. Não é nos isolando do mundo, mas é nos enviando ao mundo que Ele vai nos proteger. E o Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala essas coisas aqui, Ele quer, meus irmãos, ensinar os discípulos isso e quer nos ensinar também. Então, esse texto, ele está vinculado ao texto da alegria. Esse texto, ele é um consolo, porque fala da proteção dos discípulos, do mal do mundo, mas esse texto também é uma maneira dos discípulos e nós entendermos como é que Deus protege, para que nós hajamos no mundo de forma coerente com a proteção de Deus Pai, e não tentando uma proteção que Deus não quer, que Deus não designou para nós. E que, infelizmente, muitas pessoas ao longo da história da igreja tentaram se proteger assim. E esse é um perigo constante. Então, esse texto aqui, meus irmãos, observem, eu queria ler de novo com vocês, antes de nós olharmos os detalhes dele, mas o Senhor Jesus Cristo diz aqui: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço, esse é o grande versículo, né? Que Jesus mostra aqui realmente como nós seremos protegidos. Não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, vamos olhar para o texto, irmãos. E o texto ele tem 3 partes aqui, que são exatamente os 3 versículos, né? Na primeira parte, o Senhor Jesus Cristo ele apresenta o relatório dele, mais um relatório. Ele diz para o Pai: olha, eu dei a palavra,
e teve uma consequência, que foi o ódio do mundo contra os discípulos. No segundo versículo aqui que nós vamos estudar, que é o nosso segundo ponto, ele fala exatamente da presença dos discípulos no mundo sendo protegidos, que esse é o método de Deus, é assim que Deus vai protegê-los, e Jesus quer que eles ouçam isso, e nós também. E o terceiro versículo que nós vamos estudar, Jesus repete, vocês notam? Jesus repete o que ele já tinha dito no versículo 14, deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele repete, não são do mundo, como eu do mundo não sou, enfatizando essa verdade para que os discípulos ficassem firmes nisso. Eles não são mais do mundo, eles pertencem agora ao Senhor Jesus Cristo, eles têm que estar bem firmes nisso. Então vamos, irmãos, olhar essas três verdades aqui. Em primeiro lugar, então, versículo 14. O Senhor Jesus Cristo diz assim: deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Primeira coisa que nós temos que observar aqui é que nesse relatório Jesus diz assim: deles a tua palavra. Então, a palavra de quem? A palavra do Pai. Toda a pregação de Jesus, toda a vida de Jesus foi uma revelação de Deus do Pai. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo, aliás, João diz no início do seu evangelho, no princípio era o verbo de quem? Verbo de Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mais adiante ele diz, nunca ninguém viu a Deus, mas ele se revelou pelo seu Filho. Então o Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. A maneira de nós conhecermos a Deus é olhando para Jesus, é ouvindo Jesus. Então Jesus, ele diz aqui, eu dei a eles, não foi uma palavra humana. Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade, enviado pelo Pai Celestial. Então o que Jesus deu aos discípulos, e Jesus deu na verdade a todas aquelas pessoas ali, foi a sua palavra. A palavra que era, na verdade, a palavra do próprio Pai Celestial, a palavra de Deus. Então não era a palavra de um homem, era a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo, eu cheguei nesse mundo para transmitir a verdade de Deus, a palavra de Deus. Então Jesus trouxe essa palavra. Agora, qual foi a reação do mundo quando ele ouviu essa palavra? O irmão Caleb leu para nós hoje, exatamente um trecho aqui muito importante no capítulo 12. Vamos olhar, irmãos. Peço para vocês olharem comigo. No capítulo 12, no versículo 30, vamos ler 35, o Senhor Jesus Cristo diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus diz assim, a luz ainda está convosco. Quem é a luz? Jesus é a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus trouxe a verdade de Deus Pai. Jesus estava brilhando para eles. O que Jesus está dizendo é o seguinte aqui, olha, vocês ainda têm a luz. Mas Jesus está para encerrar o ministério público deles, irmãos. A partir do versículo 36, no finalzinho do versículo 36, João diz assim, Jesus retirou-se, ocultando-se deles. Então, Jesus aqui está encerrando o seu ministério público. E Jesus está dizendo aqui, olha, a luz ainda está com vocês, mas a luz está indo embora. A luz está acabando, eu estou sendo retirado de vocês, eu estou sendo ocultado de vocês. Enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou falando com vocês, trazendo a palavra do Pai Celestial, creiam na luz, olhem para mim e creiam, para que vocês se tornem filhos da luz. Aí Jesus falou isso e se ocultou. Então é como um pôr do sol, né? Você está vendo ali o sol, aí você está vendo ali a luz está presente, mas ela está já se ocultando. O sol está se pondo. Daqui a pouco será noite.
Daqui a pouco você não terá mais luz. Mas Jesus está dizendo assim, como que, da seguinte forma: enquanto vocês estão vendo o sol, enquanto vocês estão vendo a luz, creiam na luz. Isso acontece com cada ser humano que ouve a palavra do Evangelho, irmãos. A luz brilha, a luz está brilhando intensamente. Quando o Evangelho é pregado, a luz está sendo transmitida. Mas a luz não vai ficar brilhando para sempre. Vai chegar um momento que essa luz vai deixar de brilhar. Então, enquanto brilha a luz, Jesus está falando aqui para todos nós, inclusive. Creiam na luz, para que vocês se tornem filhos da luz. Então, Jesus estava no ministério público, irmãos. A partir daqui, ele vai entrar no ministério privado dele, que começa no capítulo 13. Né? Capítulo 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando a toalha, e vocês conhecem, né? Tudo que aconteceu aqui. Mas ele amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Agora ele vai restringir o seu ministério aos seus, aos 11. Ele vai deixar aquele ministério público. Então, o sol se pôs, acabou a luz, publicamente, naquele momento, para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, os judeus, as autoridades judaicas, aquele povo todo que estava ouvindo Jesus ali naquele momento, representa a humanidade, representa o mundo. O mundo no Evangelho de João é a humanidade caída. E aquelas pessoas daquela geração que viveram no tempo de Jesus, que tiveram o privilégio, imagine vocês, de ouvir Jesus, de ouvir a sua palavra, de ver os seus milagres, representa a humanidade caída. E como foi que a humanidade caída, quando a luz brilhou sobre estes homens, este mundo, o que foi que aconteceu? Como eles receberam a luz? Eles creram na luz? Não. Voltando para o capítulo 12, a partir do versículo 37, João ele nos diz o que aconteceu como resultado da luz que brilhou sobre o mundo. João diz assim: e ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, compreendam com o coração, se convertam e os curem. Na exposição sobre Judas, eu já tive a oportunidade aqui de mostrar para vocês que Deus, na sua justiça, devido ao homem ser tão incrédulo, tão resistente à verdade, Deus pode, na sua justiça, entregar o homem ao próprio coração dele, à própria vontade dele, não dá a sua graça interna. E este homem, então, se endurece cada vez mais. E é assim que é o homem natural, irmãos. É assim que é o mundo. O mundo, se Deus não operar no coração dos homens, se Deus não tocar o coração, como a Bíblia diz, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, para que os homens, então, ouçam a palavra de Deus. Se Deus não fizer isso, o homem por si só, ele sempre resiste à palavra de Deus. Ele está duro no seu coração. E essa é a humanidade. Então esse é o mundo, esse é o quadro do mundo. O mundo, a humanidade caída em Adão é assim. A não ser que Deus haja pela sua graça no coração, e Deus age no coração de quem Ele realmente vai salvar, né? A não ser que Deus haja, as pessoas sempre vão rejeitar a palavra de Deus. As pessoas sempre vão rejeitar a luz. A luz veio ao mundo, João capítulo 3, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Eles querem continuar no pecado. No escuro, as pessoas pecam e a escuridão não denuncia o pecado delas. Por que elas não gostam da luz? Porque a luz denuncia o pecado delas. E elas amam os seus pecados. Então a humanidade sempre vai resistir à luz. Sempre vai resistir à luz. Foi assim que a humanidade
o mundo reagiu diante da luz de Jesus. É diferente hoje? É diferente nesta geração? Foi diferente ao longo da história? Não, irmãos. O Evangelho tem sido pregado ao longo de 2000 anos. E as pessoas, a humanidade, a não ser aqueles que Deus teve misericórdia, operou a sua graça no coração, as pessoas têm resistido à luz do Evangelho. E mais que isso, não somente deixado de crer, mas odiado a Jesus. Odiado a Jesus. As pessoas não somente elas deixaram de crer em Jesus, que é a luz do mundo. Vocês imaginem o seguinte: alguém vem e traz a mensagem de Deus, e traz a luz salvadora do Evangelho, e esse é Jesus. E as pessoas não simplesmente se afastaram da luz e não creram na luz, elas, mais que isso, elas odiaram a luz. Elas odiaram a Cristo. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz no capítulo 15. Vamos olhar também, por favor. Capítulo 15, versículo 18 e 19. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O mundo odiou Jesus. Jesus, quando os irmãos de Jesus, que ainda não eram crentes, disseram para Jesus assim: manifesta-te ao mundo. Aí Jesus disse para eles assim: o mundo não pode odiar vocês, mas o mundo me odeia, porque eu denuncio as suas obras más. A luz, a luz é benéfica, irmãos. Nós, por exemplo, aqui não estamos aqui iluminados por essas lâmpadas, mas a luz é reveladora. A luz revela o pecado. Então, as pessoas, elas querem um Deus que não seja assim tão santo como Deus é santo. Um Deus tão justo como Deus é justo. Um Deus como Ele é. Esse Deus justo, esse Deus santíssimo, Ele incomoda os homens porque os homens odeiam a santidade, os homens amam o pecado. Então, quando Jesus brilha a sua luz sobre os homens, Jesus denuncia o pecado deles. E os homens odeiam a Cristo, porque Cristo revela a Deus Pai. Porque eles odeiam o Pai. Jesus disse no versículo 21 desse mesmo capítulo 15: mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O nome de Jesus é o nome revelador de quem Jesus é, e é o nome que revela a Deus Pai. Como eles não querem saber desse nome, eles odeiam este nome, eles odeiam Jesus. O mundo, ele não vai aceitar o Evangelho. Existe, portanto, um mundo que, além de rejeitar a luz, odeia a luz, porque a luz mostra Deus e os homens não gostam deste Deus. Os homens querem Deus de acordo com o desejo deles. Hoje eu li para vocês um texto que Paulo fala, né? Para Timóteo, que os homens vão ter coceira nos ouvidos e eles vão querer que se pregue para eles, doutores que preguem para eles de acordo com as suas concupiscências, de acordo com os seus desejos. Então é isso que os homens querem. Os homens não querem o Evangelho, os homens querem uma mensagem que seja agradável a eles. É por isso, meus irmãos, que os homens, que a humanidade em geral, que o mundo caído vai odiar os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, eles não são mais dessa mesma, vamos dizer assim, eles não creem mais da mesma forma, eles não estão mais do mesmo lado, digamos assim. Eles são aqueles que agora creram no Evangelho, creram na verdade, receberam a palavra de Cristo. E eles agora seguem a Cristo, e eles vão passar a espelhar a fé deles, mostrar o mesmo Evangelho que eles creem.
Porque isso não dá para esconder. A vida da pessoa muda, as palavras da pessoa vão ser de acordo com o Evangelho. Ela vai anunciar. Jesus disse, vocês, lembra que Jesus diz no Sermão da Montanha, vocês são o sal da terra, vocês são o quê? A luz do mundo. Então a luz começa a brilhar por eles agora. É claro que a luz é Jesus, eles são como a lua, eles refletem a luz de Cristo, mas a luz está ali, a luz está presente, a luz está brilhando. Eles receberam a palavra de Cristo. E qual é o resultado? É isso que Jesus disse. O mundo vos odeia. Acontece isso. Sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo não odiaria vocês. O mundo amaria vocês, porque vocês agradariam a eles. O mundo bateria a palma para vocês, abraçaria vocês, concordaria com vocês, amaria vocês, mas agora não. Mas como eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Agora vocês são meus. Agora vocês, assim como o mundo não quis saber da minha luz e me odiou porque eu revelei Deus Pai e isso incomodou a eles, agora como vocês estão do meu lado, agora como vocês são meus discípulos, agora como vocês são expressão da minha palavra, o mundo vai ter a mesma reação em relação a vocês. O mundo vai odiar, o mundo vai perseguir vocês. Voltando, irmãos, para o nosso versículo, capítulo 17, versículo 14, nós podemos entender então por que Jesus fala assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eles não são mais do mundo. Eles foram retirados do mundo. Eles não fazem parte mais dessa humanidade caída em Adão. Porque, irmãos, tem dois tipos de pessoas no mundo, ou tem dois tipos de humanidade. Uma que está em Adão, são aqueles que ainda não creram no Evangelho, ainda não se arrependeram dos seus pecados, estão em Adão. Eles nascem como filhos de Adão, na queda, já nascem com uma natureza pecaminosa. Todos nós nascemos assim. Mas um dia, a pessoa ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus, por obra e graça do Espírito Santo, que lhe dá regeneração, que lhe dá fé, que lhe dá arrependimento. Essa pessoa agora não é mais desta humanidade, ela é de uma outra humanidade, é uma humanidade agora em Cristo. Quando vocês lerem as cartas apostólicas, especialmente Paulo, você vai ver aquela expressão maravilhosa de Paulo dizendo assim: em Cristo, em Cristo. Em Adão, em Cristo. Especialmente lá no capítulo 5 de Romanos, Paulo vai fazer essa diferença, vai dizer assim: em Adão, em Cristo. Existem aqueles que estão em Adão, existem aqueles que estão em Cristo. Esses que estão em Cristo não são mais dos de Adão, não estão mais em Adão. Eles não são mais deste mundo. Por isso que Jesus diz, no capítulo versículo 14, não são mais do mundo, assim como eu não sou do mundo. Porque eles pertencem a Jesus. Jesus não é do mundo. Jesus nasceu pelo Espírito Santo, irmãos. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus nasceu de uma mulher que não tinha conhecido o homem. De uma mulher que não podia ter engravidado. De uma mulher, ele não foi concebido da mesma maneira como todos nós fomos concebidos. Ele nasceu por um milagre. Ele nasceu por obra do Espírito Santo, do corpo daquela mulher, do corpo daquela virgem, da matéria dela, da carne dela, porém, por um milagre, por uma obra do Espírito Santo. Jesus foi preservado do pecado original. Jesus não nasceu como filho de Adão. Jesus, o Deus eterno, ele se revestiu da humanidade, mas uma humanidade sem pecado, sem as marcas da queda. Jesus é um segundo Adão. É um novo homem. É a humanidade verdadeira conforme Deus. Jesus veio do Pai. Jesus é santo. Jesus nunca pecou. Jesus foi tentado no deserto e não pecou. E nunca pecou. Jesus foi santo em todos os seus caminhos. Jesus não é deste mundo. Jesus não é dessa raça caída. Jesus é de Deus. É um homem perfeito.
Mas o mais maravilhoso é que ele morre na cruz para fazer com que nós sejamos agora assim também nele. Vocês estão entendendo? Nós estamos em Cristo. A partir do momento que a pessoa confia em Jesus, ela está se ligando a Jesus pela obra do Espírito Santo. E ela está em Cristo agora. Agora ela é um novo homem. Por isso que Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não significa, claro, é evidente que eles não têm fraquezas ainda nesse mundo, que aqui os cristãos não são perfeitos, eles ainda têm uma natureza pecaminosa que eles têm que mortificar todos os dias, eles entram em processo de santificação, mas eles não são mais como os outros. Eles são uma espécie de extraterrestre, eles são um novo tipo de humanidade, em quem o Espírito Santo operou, transformou, modificou. Essa pessoa é outro tipo de gente. É de Deus. É um filho de Deus. Quando você lê a carta de João, você vê como João fala. 1 João, ele diz, existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Caim era filho do diabo, João diz na sua carta. Abel era filho de Deus. Por toda a história bíblica, a palavra vai mostrar isso. Existe essa nova humanidade. Essa obra da graça de Deus. São esses que vão reinar com Deus para sempre, irmãos. É por isso que o Evangelho é pregado. Na medida que o Evangelho é pregado, existe essa transformação que a Bíblia chama de novo nascimento, regeneração. É o maior milagre que existe, que acontece na vida de um ser humano. É quando o homem é retirado da morte em Adão e colocado em Cristo para a vida eterna. Essa pessoa não é mais do mundo. Não pertence mais a este mundo. Preste bem atenção nisso. Não é mais do mundo. Não pertence mais a este mundo. Os cristãos, verdadeiros crentes, verdadeiros filhos de Deus, eles são gente diferente. É gente diferente. É gente que não é mais do mundo. É um outro tipo de pessoa. Isso não vai dar para negar. A vida deles, as palavras deles, a conduta deles, a fé deles. Eles vão ser diferentes na maneira de sofrer. Eles vão ser diferentes na maneira de se alegrar. Eles vão ser diferentes na maneira de ver o mundo. Eles vão ser diferentes na maneira de ver a vida e a morte. Eles vão ter uma alegria celestial, uma esperança eterna que o mundo não tem, porque tudo que o mundo tem pertence só aqui agora e que acaba lá no túmulo. Eles vão ter uma esperança para além do túmulo. Eles têm a vida eterna. Eles são luz do mundo. Jesus chamou assim os seus discípulos: vocês são sal da terra. Vocês salgam o mundo, vocês evitam o apodrecimento do mundo, vocês dão sabor ao mundo, vocês são luz, vocês brilham onde só existe escuridão. Amados irmãos, o mundo está em trevas profundas, e a igreja de Cristo Jesus, eu não estou falando da falsa igreja, eu não estou falando de falsos cristãos, eu não estou falando daqueles que têm apenas um cristianismo ritualista, legalista, de apenas frequentar a igreja, apenas se dizer cristão. Eu estou falando daqueles que realmente foram transformados pelo Espírito Santo, daqueles em que a graça de Deus operou e mudou a vida deles. Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E o mundo vai odiar, irmãos, vai odiar. O mundo, ele vai odiar, vai perseguir e vai tentar seduzir. O mundo é perigoso para nós. Jesus já tinha dito isso da forma mais clara possível. E os discípulos estão ouvindo isso. Imagine assim. Os discípulos, eles ouvem que Jesus orando e dizendo: eu dei a eles a sua palavra. E o mundo os odiou. Jesus não está tentando negar a realidade. Jesus está dizendo: olha, o mundo é perigoso e o mundo vai odiar vocês. Ninguém quer ser odiado. Esse mundo é um mundo perigoso. Esse mundo é um mundo, como nós já temos estudado, vai persegui-los,
E com essa perseguição vai dizer assim para eles, por exemplo, no capítulo 16, nós já lemos tantas vezes aqui, mas é sempre bom ler. Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Jesus tinha dito lá: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era de você, o que era seu. O mundo não expulsa da sinagoga quem é deles. O mundo expulsa das sinagogas quem é de Cristo. Sinagoga para um judeu era assim, irmãos, era a identidade judaica. Significa, se você pertencesse à sinagoga, você fazia parte ali da sinagoga, você era um judeu. Você estava na sociedade, apoiado pela sociedade. Você estava junto com todo mundo. Você ser expulso da sinagoga significaria você estar na periferia da sociedade. Você não ter privilégios e oportunidades. Pode acontecer que um cristão sofra isso na sua pele. Pode acontecer até, como acontecia nessa época, e acontece ao longo da história da igreja, por causa da fidelidade de um cristão, por exemplo, porque ele não quer participar de alguma coisa que é das trevas, uma sujeira, uma corrupção, mas ele é a luz do mundo, pode acontecer de ele ser perseguido, de ele perder o emprego, de ele ficar numa situação difícil. Ser cristão nunca foi fácil. Fazer a vontade de Deus, ser fiel aos princípios da palavra de Deus, não é uma coisa fácil neste mundo, irmãos. Mas ele pode, mais que isso, ele pode ser morto. Jesus disse: a hora vem em que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. Então o mundo, ele chega para nós e ele diz assim, de uma forma ou outra, de uma forma às vezes leve, ou de uma forma mais pesada, como essa, pode ser até que mate o cristão. Mas sempre o mundo vai dizer assim para nós: não me venha com esta luz, pare de brilhar, pare de ser sal e de ser luz. Se você fizer isso, você vai ter todo o nosso apoio, você vai fazer parte da nossa sinagoga, você vai estar conosco. A sedução e a perseguição ali, não é? Sedução e perseguição. Essas são as armas do mundo contra os cristãos. O que fazer, irmãos? O mundo é perigoso. O que fazer? A tendência, como eu disse para vocês no início, na introdução, a tendência de muitos, diante dos perigos do mundo, da sedução do mundo ou da perseguição do mundo, é separar-se fisicamente mesmo. Isolar-se. Ao longo da história, existiram movimentos, por exemplo, de isolamento cristão. Cristãos se isolaram, cristãos se cercaram de muros ou de impedimentos físicos e disseram assim: nós queremos uma espiritualidade viva, real, e nós vamos então, para não sermos tentados pelo mundo mau que odeia essa nossa fé e essa nossa busca, para não sermos seduzidos, para não sermos tentados, ou até mesmo para não sermos perseguidos, vamos nos isolar. Isso aconteceu ao longo da história e isso é uma tentação constante para os cristãos. Muitos cristãos, devido a um incômodo de serem cristãos no mundo, de serem, por exemplo, cristãos na escola, de serem cristãos no trabalho, de serem cristãos na vizinhança, sentem essa pressão e são tentados a dizer assim: eu vou me afastar, eu não quero ter contato com essas pessoas, eu vou me isolar, eu vou ficar afastado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A palavra de Deus deixa bem claro que aqui nesse versículo 15, que essa não é a maneira
que Deus age para nos proteger. Não é. Jesus diz claramente, irmão, se há um versículo claro, é esse, versículo 15. Jesus diz claramente que ele não quer isso. Ele não orou por isso. Ele não pediu isso. Ele não pediu para o Pai criar, por exemplo, antigamente tinha uma nação chamada Israel, porque era da época, era assim que Deus estava se revelando nessa fase da humanidade. Tinha uma nação chamada Israel, eles tinham um território, um povo, era uma nação mesmo. Eles tinham leis, as leis civis que Deus deu para o seu povo lá no Antigo Testamento. Tinha autoridades instituídas, tinham leis, tinham penas, tinha tudo, era uma nação, Israel. Deus colocou esse povo lá no Oriente, fez um território para eles, tirou pessoas, povos que já haviam lá antes deles e deu a terra para eles. Deus faz assim no Novo Testamento? Deus fez assim naquela época porque era necessário dentro do propósito divino, a história da redenção e da revelação. Mas agora, nos tempos do Novo Testamento, isso muda. Vamos lembrar de Atos 1:8. Você sabe de qual já, não sabe? Sempre eu falo aqui. Recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E semeis o quê, irmãos? Testemunhas. Olha só que palavra maravilhosa. A igreja é uma testemunha. Aonde, pastor, é testemunha? Jesus diz lá em Atos 8. Em Jerusalém, que era a capital santa, né? Cidade santa dos judeus. Começa ali, Jerusalém. Aí toda a Judéia, que é a província, é como Belém. Belém seria Jerusalém e o estado do Pará seria a Judéia, a província, toda a Judéia. Mas aí não para. E em Samaria, que é a outra província, inclusive uma província que tinha ali uma inimizade entre os samaritanos e os judeus. E pararia ali? Não. Até os confins da terra. Deus não disse, Jesus não disse, olha, vocês vão ter agora um país chamado cristão. Uma terra, território, um povo com leis, como era no Antigo Testamento. Não. Nós cantamos aqui hoje, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. A igreja, foi dito para a igreja, testemunha até os confins da terra. O Senhor Jesus Cristo disse na grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a cada criatura, vão, preguem. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isso seria impossível fazer no isolamento. Isso seria impossível ser realizado se os cristãos se afastassem pelo medo do mundo, pelo medo do ódio do mundo, da perseguição do mundo, da sedução do mundo, se eles criassem impedimentos para que eles chegassem às pessoas, a missão teria sido anulada. O evangelho não teria saído de Jerusalém. Mas leia Atos dos Apóstolos e veja se os cristãos se isolaram. Os cristãos não se isolaram. Os cristãos se uniram em comunidades, em igrejas locais, sim, para o fortalecimento, para a edificação. Mas como é que acontece na história da igreja? No domingo, a igreja se reúne para testificar junto, para cultuar junto. Como é que chama o culto, irmãos? Nós chamamos culto público. Não é um culto privado, é um culto o quê? Público. Essas portas aí não estão fechadas. Essa porta não está fechada. Venham ouvir o evangelho. A igreja se reúne para proclamar o evangelho juntos, para cultuar o Senhor juntos. Mas na segunda-feira, o que a igreja faz? A esposa vai ser esposa, o marido vai ser marido, o empregado, o funcionário público, privado, que for, vai exercer sua profissão, o estudante vai para a escola,
nós vamos olhar para o nosso vizinho, vamos conversar com ele. Nós vamos para o mundo. Vão ao mundo. Vivam no mundo. Vamos ler o versículo 15? Não peço que os tires do mundo. Aqui significa, se aplica de duas formas. O que Jesus quer aqui? Jesus não quer nem que eles sejam retirados do mundo já para o céu. Ele iria para o céu, Jesus já estava indo para o céu, mas eles ainda não. Os discípulos ainda teriam que continuar na terra, no mundo. Paulo ainda ia se converter, imagine. Pedro ainda ia ficar muitos anos neste mundo. João, Filipe, Tomé, os apóstolos, enfim. Eles permaneceriam aqui no mundo, eles não seriam retirados para o céu. Com isso o Senhor Jesus está dizendo, um discípulo de Jesus só morre, só vai para o céu, só vai para a glória quando acaba o seu tempo. Você lembra que Jesus já tinha dito, existe o dia, enquanto há dia nós devemos o quê? Trabalhar. Vai chegar a noite, que à noite ninguém trabalha. Não é normal assim, que as pessoas trabalhem de dia, à noite as pessoas dormem, não é assim? O que Jesus queria ilustrar com isso? Que o nosso dia é nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, por que eu não morri? Por que você não morreu ainda? Por que Deus está nos dando vida? E nos dá tantos anos de vida, décadas de vida? Porque Ele tem uma missão para nós, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, vocês sabem, né? Que a morte para um cristão não é o fim, nem é tristeza. É privilégio e alegria. É assim que a Bíblia mostra que a morte do cristão é. Mas por que Deus não nos leva logo? Por que Deus nos deixa aqui nesse mundo que nos persegue, que nos odeia, que quer o nosso mal, que quer até nos matar muitas vezes? Por quê? Porque, meus irmãos, nós temos uma missão. Nós temos um trabalho a fazer. A mãe tem que educar o seu filhinho. O pai tem que educar o seu filho. O marido tem que ser esposo. A esposa tem que ser auxiliar idônea do seu marido. Nos diversos papéis, Deus tem nos colocado uma missão. Quando você pega 1 Pedro capítulo 3, o que Pedro diz? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos, sejam mansas e levem a eles o evangelho até sem palavra alguma. Essa mulher tem uma missão de levar o evangelho para o seu marido. Maridos, honrem as suas esposas como partes mais frágeis, como aquelas que são co-herdeiras com vocês da graça da vida. O marido tem um papel com relação à sua esposa. A igreja não é retirada imediatamente, Jesus ainda não voltou, porque, irmãos, este é o tempo do testemunho, do testificar do Evangelho e de viver nesse mundo de acordo com o Evangelho. Deus, Ele quer que nós mostremos para o mundo uma vida verdadeira. O que é viver? O mundo vive para o dinheiro, vive para o sexo, vive para as drogas, vive para as ilusões. Deus deseja que a igreja mostre que isso não é vida. Deus deseja que a igreja, a sua igreja, mostre que a vida é viver para Ele, viver para a sua glória. O mundo odeia, persegue, é egoísta, é avarento. Deus deseja que a igreja mostre que existe um reino de amor, existe um reino de altruísmo, existe um reino de serviço, existe o reino de Cristo, o reino daquele que lava os pés dos seus discípulos e diz, lavem vocês também. A igreja existe no mundo para mostrar, irmãos, o amor de Deus, a graça de Deus. E ela tem que brilhar assim. E ela brilha dessa forma quando ela está exatamente agindo assim. E é por isso que a igreja ainda está no mundo. A igreja é um farol. Lembra que Paulo diz lá para Timóteo? A igreja que é coluna e baluarte da verdade. E mudando um pouquinho a ilustração de Paulo, e lembrando da luz, que nós temos falado muito nessa exposição, a igreja é como um farol que vem um navio de muito longe, ele está nas trevas
do mar, mas aquele farol o guia para a costa com segurança. A igreja é esse farol, irmãos, é para isso que nós estamos aqui. Por isso que Jesus ainda não voltou. Porque a igreja está nesse mundo para ser esse farol, para mostrar na sua vida a esposa cuidando do seu marido, do seu filhinho, a moça e o rapaz no seu trabalho, fazendo um bom trabalho, cumprindo a sua função ali no seu local de trabalho, sendo um bom estudante, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa verdadeira, lidando com dinheiro, com honestidade. Enfim, nos diversos papéis, o mundo vai ver e vai dizer assim, que pessoa diferente é essa? O que há nela de diferente? Cristo. Então, de repente, essa pessoa abre a sua boca e fala de Cristo para aquele que não sabe nada dele. Vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. Por isso que Jesus ainda não voltou, por isso que nós ainda estamos vivos, por isso que nós só vamos morrer quando acabar a nossa missão aqui nesse mundo. A nossa noite ainda não chegou, vai chegar. E qual a exortação de Cristo? Trabalhe enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Qual é o nosso trabalho? Glorificar a Deus, mostrar o Evangelho de Cristo na nossa vida, proclamar o Evangelho com a nossa boca. Isso significa também, irmãos, que Deus não quer que nós nos reunamos e nos isolemos no mosteiro, num lugarzinho fechado. Deus não quer que os cristãos se isolem, porque existe um enviar. O que ele diz no versículo 18? Assim como tu me enviaste. Jesus ficou lá no céu? Não, Jesus veio ao mundo. Eu também os enviei ao mundo. A igreja não tem que se isolar, a igreja tem que se misturar. Lá no seu trabalho, tem um monte de gente que não crê em Jesus. É lá que você tem que estar para você testemunhar. No meio da sua família, tem um monte de pessoas que não creem em Jesus. Você tem que estar com seus familiares, você não tem que se isolar deles. No meio dos seus vizinhos, tem um monte de gente que não crê em Jesus. Ali perto de você, ali perto na sua rua, na sua vizinhança. É ali que você tem que brilhar. É ali que você tem que testemunhar. Você tem que estar com eles. Você está no mundo, você não é do mundo. Percebe as palavras? Você não é, mas você está no mundo. Você está entre as pessoas. Como é que Deus vai nos proteger? Nos separando do mundo? Não, meus irmãos, não. Eu digo para vocês, é uma tentação nossa. Olha, vamos nos separar, vamos ficar só nós, não vamos ter contato com as pessoas, porque são ímpios, eles não amam a Deus, eles vão nos odiar, ou vão nos perseguir, ou vão tentar nos seduzir, vamos nos separar deles. Não, isso não é cristão, isso não é cristianismo, isso é antimissão. Isso, na verdade, não protege a igreja. Isso nunca protegeu a igreja de Deus. A igreja se isolando, ela não está protegida, porque primeiro ela está em desobediência. O que protege a igreja? Né? O que protege a igreja é o Pai. Vamos ler o que o Senhor Jesus Cristo... Quem protege a igreja? Né? O versículo 15, Jesus diz, não peço que os tires, mas que os livres do mal. Livres do mal. Isso significa que a maneira que Deus protege, que Deus livra, não pode ser tirando. Porque se essa fosse a maneira, Deus levaria logo os apóstolos para o céu, né? Mas como o evangelho chegaria a nós se Pedro fosse retirado ali? Jesus morresse e Pedro também fosse levado. E todos os apóstolos. Nós nunca saberíamos dessa mensagem. Eles tiveram que permanecer aqui décadas ainda, proclamando o evangelho. E foram mortos, foram perseguidos. Mas eles não se afastaram do mundo. Eles foram enviados ao mundo.
Então não é tirando do mundo. Mas é como, pastor? Irmãos amados, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo, nós vamos estudar ainda se Deus quiser, o Senhor Jesus Cristo diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O Pai Celestial, Jesus, preste atenção nisso, Jesus orou para que o Pai Celestial protegesse os discípulos do mal. Mas o Pai não os livraria do mal, tirando-os do mundo. Não, ao contrário, eles seriam enviados ao mundo para se misturar ao mundo, para testificar. Mas eles seriam santificados. Como eles seriam santificados? Pela mesma palavra, que é o motivo deles serem odiados. Irmãos, é por causa da palavra que o mundo os odeia, não é? Jesus tinha dito isso no versículo 14. Pois bem, a mesma palavra os protegerá, os guardará, os santificará. Os santificará e os protegerá e os livrará do quê? Do mal. Do mal. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, já são 8h30 e sobre esse mal aqui eu tenho um monte de coisa para falar ainda. Então se eu for falar do mal vai dar 9 horas, né? Então nós vamos parar aqui hoje, tá bom? Semana que vem eu vou explicar para vocês que mal é esse aqui que nós precisamos ser protegidos. Mas hoje eu só queria que vocês guardassem no coração, e semana que vem eu vou voltar e vou enfatizar isso aqui de novo. Deus não quer, meus irmãos, que nós nos separemos. Aqui e ali eu converso com alguns irmãos que dizem: pastor, é difícil, eu não quero mais ter contato com as pessoas. E com toda seriedade, às vezes eu percebo até alguma tendência, até no movimento reformado no Brasil. Né? Existe, talvez não tão explicitamente ou fortemente, mas é uma tentação contínua para os cristãos de uma certa tendência a criar um isolamento, a se afastar das pessoas. E isolar suas famílias, isolar seus filhos, isolar-se, como se esse fosse o caminho para nós. Nós temos que ter cuidado com o mundo, irmãos, com as seduções do mundo. Mas, se nós nos isolarmos completamente do mundo, nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus não mandou nós fazermos. Jesus disse: ide por todo o mundo. Então, nós temos que vigiar e observar qualquer tendência em nós de isolamento por medo do mundo, por medo do ódio ou da sedução do mundo. Porque eu quero afirmar que não é pelo isolamento que nós seremos protegidos, mas é pela palavra. Pela palavra. A palavra que nos guardará. A palavra que nos protegerá. Mas o isolamento é antimissão. Se nós nos afastarmos completamente das pessoas, se nós não tivermos contato com as pessoas, como nós testemunharemos a elas? Como nós levaremos o Evangelho a essas mesmas pessoas? Se os cristãos não quiserem mais conversar com outros, veja, irmãos, eu não estou falando de amizade íntima. Amizade íntima, sim, deve haver, como o J.C. Ryle, por exemplo, dizia: eu devo ser amigo de quem é amigo de Cristo. Né? Eu devo procurar, sim, amizades cristãs, meus irmãos em Cristo, eu vou ser edificado e fortalecido por Ele, pelo meu irmão em Cristo. Mas isso não significa que eu não vou ter relacionamentos, eu não vou ter contato, eu não vou estar com as pessoas, porque se eu me isolar das pessoas, acabou a missão. Acabou a missão. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de ideia, que parece piedosa, mas é anti-piedade e anti-missão, na prática, na vida, porque a piedade é para ser vivida diante das pessoas, para mostrar exatamente o que é o Evangelho. Né? E tome muito cuidado com qualquer extremismo.
Os irmãos podem tomar uma regra nas suas vidas. Onde existem extremismos, seja de isolamento, ou seja, de tentar agradar o mundo. Veja, quais são os dois extremismos nesse aspecto do nosso contato com o mundo? Um extremismo eu vou me isolar totalmente do mundo. Outro extremismo eu vou agradar o mundo para ganhar o mundo. São dois extremos. Onde tem extremismo está o erro. A palavra de Deus ela é equilibrada. Eu vou viver no mundo, eu vou estar no mundo, eu vou ser enviado ao mundo para pregar o evangelho ao mundo, mas eu não vou participar das corrupções do mundo. Porque exatamente que eu vou ser sal e luz do mundo. Esse é um assunto bastante vasto, mas eu queria que os irmãos pensassem nisso hoje à noite, refletissem nessas coisas hoje à noite. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos dirija, nos dê graça para nós entendermos e vivermos cada vez mais de acordo com essas verdades. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, nosso Deus, estudar, meditar sobre estas verdades, Senhor, tão importantes, tão preciosas, Senhor. E o nosso desejo é que o Espírito Santo ele nos dê graça para entendermos e para aplicarmos no nosso dia a dia o que o Senhor Jesus orou aqui, dizendo que nós não devemos ser tirados, mas guardados, mas livrados do mal. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor nos conceda a sua graça, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, viver de acordo com essa verdade e cumprindo a nossa missão, sendo sal, sendo luz, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.